Eu quero falar nesta noite, antes da celebração da ceia, já estamos celebrando a ceia, antes de participar dos elementos, o Deus que não abandona. Há um texto em Hebreus que diz no versículo de número 5, quando há orientações finais dentro da carta do livro de Hebreus, e ele diz: conserve-se livres do amor ao dinheiro ou à avareza, e contente-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse. E aí há uma expressão que eu quero, nesta noite, dar uma ênfase: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Podemos, pois, dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador, não temerei. O que me podem fazer os homens? Novamente a expressão do final do verso 5, quando diz Deus dizendo, Deus falando, Deus trazendo uma palavra específica para o meu, para o seu coração, para todos nós, em todos os tempos: nunca o deixarei e nunca o abandonarei. O senso de abandono, que o Espírito Santo possa revelar a palavra dele aos nossos corações, o senso do abandono é um dos sentimentos mais devastadores na alma, no sentido emocional. Quando uma pessoa ela se sente abandonada, há alguns fatores que se desencadeiam dentro da mente, da forma de pensar, do sentir e relacionar com o contexto da vida. Tem aqueles momentos de sentir-se abandonado que é pontual, é devido a uma sequência ou uma pressão ou uma dificuldade muito grande que se atravessa na vida, e a percepção até de Deus abraçando fica um tanto quanto distante. Você vai ver que Jesus passou por isso. Na cruz ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Por que me abandonaste, ó Deus? Nós sabemos, e mesmo com certeza todos nós temos essa consciência, de que não, Deus jamais abandonou Jesus, mas o pecado da humanidade toda sobre Jesus, naquela hora Deus não pôde abraçá-lo. Porque se o meu pecado faz separação, pecado não perdoado, faz separação entre eu e Deus, entre o homem e Deus, imagina o pecado da humanidade toda, passada, presente, futura, em todos os aspectos. E ali então, Jesus vivencia o Deus homem, a experiência que jamais havia passado ou passaria novamente, que seria Deus não podendo abraçá-lo. E aí ele sente esse senso de desamparo, de abandono. Esse senso de desamparo, ele é inerente ao ser humano. Claro que depois passa esse momento, é muito nítido, e fica estabelecido que foi ali pontual. Eu e você que está acompanhando o culto online. Tem momentos da vida que às vezes as dores, as angústias, as tristezas, elas tomam proporções muito grandes e dá um senso em nós de desamparo, às vezes até em relação a Deus mesmo. Deus, o Senhor esqueceu de mim? Deus, o Senhor me abandonou? Deus, o Senhor não está vendo o que eu estou passando? Deus, por que eu estou atravessando isso? Então esse é o senso de abandono que é baseado em circunstâncias. Tem o senso de abandono, que eles são expectativas irreais que nós criamos. Às vezes nós trazemos algumas marcas na vida e podemos correr o risco de estar sempre com a sensação de que nós somos abandonados. E aí é até perigoso para o nosso coração, porque nós começamos a ter dó de nós mesmos. Todos corremos lidamos com questões, mas são expectativas irreais. Rubem Alves diz que o amor é como um pássaro no dedo, pode voar e pode permanecer. Não existe garantias, existem possibilidades. A vida, pessoas chegam e pessoas vão. Faz parte da vida isso.
Alguns passam pela nossa vida, alguns chegam e permanecem, alguns ficam um tempo e vão embora. Faz parte da vida, ela tem essa dinâmica. Isso não é específico para mim e para você. Você vai ver os homens da Bíblia, mulheres da Bíblia que passaram por isso. Paulo chega a dizer, todos se foram, ficaram apenas alguns aqui, os demais foram buscar seus próprios projetos, alguns poucos ficaram. Paulo diz, olha, eu estava lá enfrentando uma batalha e não apareceu ninguém estava ali, mas Deus estava. Então, a vida, ela tem essa questão, mas às vezes nós criamos algumas as maldições das ilusões, as maldições das expectativas irreais de achar que na vida tudo é para sempre, mas a vida ela tem essa dinâmica, essa movimentação. E às vezes, quando essas expectativas muitas vezes irreais, elas realmente não acontecem, nós debatemos o interior. E tem os abandonos que eles são legítimos. E tem os abandonos que eles são reais. Todo relacionamento, pais e filhos, quando fica a uma distância da aceitação, do amor, da aprovação, é provocado uma lacuna, essa ausência ou ausência-presença, é provocado dentro do coração lacunas que precisam ser trabalhadas depois. E às vezes nós temos um engano de achar que com o tempo essas coisas desaparecem, mas não funciona assim. Pelo contrário, com o tempo potencializa ainda mais. Passa o tempo, que às vezes tem períodos da vida que nós estamos tão envolvidos com o dia a dia, que nós estamos correndo tanto, que não sobra tantos períodos para ficar pensando. Mas, às vezes, quando vai descendo no fundo da água, ali o que tem daquilo que vai se assentando, vem e emerge no coração. Por isso, às vezes, os sensos de saudades, das lacunas, dos períodos que aparentemente ficaram em abertos, às vezes, lá na fase mais adulta, eles começam a gritar no coração. As faltas, e aí as reações de uma pessoa, quando esses fatos acontecem, ela pode ser uma pessoa que passa a vida toda se defendendo. Uma criança que não recebe amor, ela vai passar a vida toda se defendendo. Ou vai desencadear processos de insegurança, ou mesmo necessidades contínuas de autoafirmação e de provar alguma coisa para si mesmo, e passa a vida assim. Tanto esses três aspectos, eles são trabalhados de formas diferentes. Naqueles momentos como o de Jesus, como Paulo disse, como outros, aquele conexão de fé que me permite. É saber que aquela hora os meus sensações ou percepções não estão permitindo eu captar aquela presença tão gostosa, às vezes num louvor, num cântico, numa palavra, às vezes num dia, mas que aquele momento Deus está ali. É uma questão só de emoções, mas Ele está ali, não mudou. Quando são questões de expectativas irreais, é necessário que eu seja trabalhado. É necessário que eu repense a minha vida continuamente. Porque senão eu vou passar a vida sempre muito machucada. Eu não chego, eu sempre vou correr o risco de transferir responsabilidades, ter dificuldade de assumir questões que podem me ajudar a mudar. E às vezes eu posso determinar sentenças como do estilo, eu sou assim mesmo, quem quiser que goste de mim assim. Quem não quiser, fazer o quê? Passe bem. Mas a vida não funciona assim. Eu não posso viver para agradar todo mundo. Mas também eu não posso me engessar dentro de um posicionamento ou de um jeito de ser, achando que jamais eu tenho que repensar ou refletir a minha vida. É interessante que eu vejo, às vezes na caminhada, na trajetória, em todos os lugares, tem pessoas que têm uma carência muito grande de amor, nada preenche, está sempre buscando alguma coisa e quando encontra,
ela percebe que aquilo não é o que ela está buscando. E ela volta a buscar mais alguma coisa. E ela cria uma expectativa. E quando ela encontra, ela vê que ela não é aquilo realmente que ela está buscando. Porque às vezes nem ela mesma sabe o que ela está buscando, até que ela percebe que em Jesus pode ser ministrada. Tem pessoas que têm dificuldade de receber amor. Tem pessoas que têm dificuldade de ser cuidadas, não conseguem se desarmar para receber amor. Parece que estão com a armadura o tempo todo, né? O tempo todo parece que é interessante essa forma. Quando são questões expectativas irreais, nós precisamos repensar, trabalhar, redirecionar a vida. Quando são as expectativas reais, é necessário elaborar isso. É necessário trilhar alguns caminhos que podem me ajudar com a graça e a força de Deus a ir fazendo os percursos da minha vida. Nós não mudamos o passado nem os fatos relacionados ao passado. Nós mudamos e podemos fazê-lo o peso que nós damos a esses fatos. Grande parte da nossa vida, a dor que nós atribuímos a um fato é maior do que a dor em si do fato. Nós sofremos mais do que aquilo que significa, representa para nós, do que a dor em si, o fato. Quando eu estou falando tudo isso apenas como preâmbulo, como prefácio, aí eu entendo o Deus que não abandona. Aí eu começo a perceber na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, uma ação divina de reforçar esse Deus que não abandona. Mas não é por acaso. Não é apenas para ficar um slogan na minha mente, na sua mente, uma palavra de entusiasmo, de fé, ou mesmo se tornar o risco de um chavão evangeliquez. Não é. É muito mais profundo do que isso. Por isso, do primeiro homem, ou melhor dizendo, do primeiro relato bíblico, ou do começo da história, do primeiro livro da Bíblia até o final, sempre tem essa conotação, o Deus que não abandona. Quando Adão e Eva saem do jardim, você vai ver que quem vai de encontro a eles é Deus. Não é eles que vão de encontro a Deus. Quem foi de encontro a eles é Deus. Quem inicia o diálogo é Deus. Quem começa a conversa com eles: Adão, onde você está? Adão, por que você se escondeu? E quem traz a primeira provisão é Deus. Porque você conhece muito bem a história, que eles saem nus e passam a ter então consciência da nudez, que até então era diferente a percepção, e aí eles vão se vestir com vestes feitas de plantas, e aí a Bíblia faz um registro, que a primeira roupa deles é pele de animais. A primeira sinalização da provisão de Deus, de um sacrifício sinalizando aquilo que Jesus iria realizar. Quem fez essa roupa foi Deus, não foi outro. Não foi eles que confeccionaram. Porque logo no início da história, Deus já está falando exatamente isso. Eu sou o Deus que não abandona. E aí você vai vendo essa trajetória. Claro que tem tantas coisas para se lidar, e nem é o tempo para mim poder falar. Quando chega, eu estou falando do primeiro livro da Bíblia. Quando chega no último livro da Bíblia, então nós encontramos o apóstolo João, o último dos apóstolos a morrer, com a idade aproximadamente de 100 anos, exilado na ilha de Pátimos, por causa da perseguição em relação ao Evangelho, e ele está ali só, vivendo ali, ali não é um distanciamento, é um isolamento mesmo, e ali naquela condição, Deus se revela a ele no livro de Apocalipse, revelando o livro de Apocalipse. Uma das revelações mais impactantes, quando vem a revelação de Deus a ele, na pessoa de Jesus, inclusive com aquelas características e figuras extremamente impressionantes, que chega a impactar e a emocionar quando você lê o relato. Eu sou aquele que estive morto, mas vivo. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último. Eu sou o Cordeiro de Deus. Ele vai ali se revelando, dizendo: eu sou o Deus que não abandona. É nítido isso, queridos. Do primeiro ao final. E aí, quando eu vou olhando as páginas da Bíblia com esse olhar,
Então eu vou percebendo essa ação. Porque Deus, Ele não experimenta o senso, Ele nem tem esse senso. A pessoa abandonou a Deus, mas Deus não tem esse senso de abandono. Ele não sente esse impacto. Porque Deus não foi criado, Deus não existe. Deus, Ele é. E quando se é, não tem mudanças dentro do coração, porque alguém foi embora ou ficou. Simplesmente Ele é. Então quando alguém fala, não, fulano abandonou a Deus, mas Deus nunca foi abandonado. Deus é Deus. O que acontece é que eu, você, cada um de nós, ou vocês que estão acompanhando online, ou qualquer pessoa pode se distanciar, pode se afastar dessa conexão, pode não entender aquele momento, mas não é Deus quem é afetado, né? Quem é afetado é a pessoa que distancia-se dele. Aí, quando eu vou lendo na Bíblia, eu vi alguns exemplos, eu vou tentar ser rápido, porque senão não vai dar tempo, porque eu fui enumerando e você se empolga a ver as experiências do Deus que não abandona em vários níveis diferentes. E poderia aqui falar que, na realidade, todos aqueles que experimentaram o propósito de Deus passaram por isso. O Deus que não abandona. E eu fui fazendo algumas anotações e citando alguns, eu vou procurar ser rápido. Uma delas que sempre me chama a atenção é Agar. Agar, ela é mãe de Ismael, ela então tem um filho com Abraão, não foi responsabilidade dela, esse filho foi provocado por uma situação, e aí acontece que às vezes nós passamos momentos difíceis em nossa vida. Há homens, há mulheres que sofrem essas angústias do coração. Há um momento então que ela precisa ir embora para o deserto, ela é colocada distante para o deserto. E há um registro bíblico lá em Gênesis que diz que ela tentou exercitar aquela questão que os olhos não veem, o coração não sente, porque a criança iria morrer. Na realidade, o adolescente iria morrer por não ter mais alimento. E ela se afasta para não ver o adolescente morrer. Mas com mãe não existe essa questão do que os olhos não veem, o coração não sente. A mãe, mesmo que os olhos não veem, ela sente. A mãe tem um termômetro a mais, tem uma percepção a mais, porque mesmo aquilo que ela não vê, o coração sente. Por isso é meio comum, às vezes a mãe não está sabendo de nada, e chegar e perguntar, você está bem? Você está bem? Você não está muito bem hoje, você pode até tentar demonstrar. Eu lembro de uma pessoa, eu vi na realidade um relato, que a mulher falava que do jeito que o filho abria o trinco do portão, ela sabia como ele está, se ele estava bem ou não. Pelo abrir do trinco do portão, ela sabia se ele estava bem ou não. Mas então ela vai afastar para que Deus não veja a criança ou adolescente morrer. E quando nessa angústia ela está, a Bíblia diz que Deus se revela. Deus se revela. E Deus fala, olha, não temas. E ali Deus mostra um cuidado, eu sou o Deus que não abandona. E ali mostra então um outro cenário, abre os olhos dela e ela pode seguir a vida. O menino fortalece, cresce no deserto, é Ismael e ali tem uma nação que sai dele. Deus, ele não abandona aquele que está passando momentos que dentro de uma condição dessa se sente sozinho ou sozinha na vida. Há um se importar de Deus. Quando eu olho na Bíblia e caminho mais um pouco, e esse aqui pode parecer um pouco mais polêmico, mas eu entendo dessa forma. Sansão é um cara que ele é levantado nos tempos dos juízes, e lá no livro de Juízes, capítulo 16, verso 30 em diante, mostra então Sansão, na história de Sansão, uma pessoa que ele tem uma força sobrenatural, ele é levantado para ser um instrumento, mas ele tem algumas fraquezas não trabalhadas na vida, e Sansão caminha muito sozinho. Você não vê Sansão com amigos, você não vê Sansão pedindo oração de ninguém. Sansão, ele tem uma luta muito grande com a autossuficiência, daquele senso de que eu sozinho dou conta do recado. E você vê então Sansão vencendo muitas batalhas, e cada batalha que ele vence sem ter essas conexões, fortalece nele o sentimento de não interdependência, mas de independência total. Até o momento que ele cai num solavanco, e aquele homem que é levantado como um líder, ele é então agora ridicularizado, e ele passa a ser ali um prisioneiro
de uma nação inimiga, e ele se torna alguém ironizado. Nesse capítulo 16, verso 30, fala o Deus que não abandona. O propósito de Deus para a vida de Sansão não era aquele. O propósito de Deus para a vida de Sansão era outro. Mas aquilo foi o desdobramento. A religião, com o tempo, ela foi criando alguns dogmas, e a religião, ela, sem perceber ou percebendo, eu não sei exatamente, ela se assentou na cadeira de julgamento. E ela começou então a determinar quem tem salvação, quem não tem, qual o tipo de pecado que é perdoado ou não, quais são as condições que é definida como pecado absoluto na vida ou não. Por isso que a ideia que se forma hoje, isso é no consenso mesmo, no meio qualquer um, e mesmo meio evangélico, a ideia de pecado ficou sempre associado muito à questão de ordem sexual. E todas as outras questões, elas não têm esse mesmo impacto. Então não tem essa característica da soberba, da arrogância, da inveja, da malicência, da fofoca, da maldade, do saber fazer o bem e não fazer, que a Bíblia diz, sob a acepção de pessoas. Então, não é catalogado, porque isso foi escolhido pela religião. E aí então começam algumas questões, inclusive de definições de salvação. Mas se você sabe da história, isso, Deus sempre incentiva a vida e a pessoa lutar pela vida. Amém. Só que nós nunca sabemos os momentos finais da vida da pessoa. Sansão, ele empurrou as colunas, consciente que ele ia morrer junto. Sansão não foi ninguém que matou ele. Ele empurrou as colunas pedindo oração a Deus, ele sabia que ele ia morrer junto. Ele tinha um processo ali de tentar uma última vitória, mas ele sabia que ele ia morrer junto. Foi Sansão que estabeleceu isso. Só que, interessantemente, Sansão aparece nos heróis da fé. Por quê? Porque Deus não olha igual a religião olha. Deus olha de forma diferente. A forma de pontuar vitórias e derrotas é muito diferente de Deus para conosco. Na realidade, biblicamente falando, tem muitas vitórias que são derrotas. E tem muitas derrotas que são vitórias. Tem profetas, dos profetas, a maioria deles, pela ótica humana, fracassaram. A maioria deles. A maioria deles. Se você pegar a história, mas pela ótica divina, eles foram vitoriosos, porque eles cumpriram um propósito. Deus sempre é um incentivador da vida para a pessoa não desistir da vida. Mas nós nunca sabemos o que passa no coração de uma pessoa. Nós nunca sabemos tudo que está ao redor das variáveis que compõem. Aqui nesse momento, é tão nítido que a última oração ouvida, não foi Deus, eu quero morrer, foi Deus, me dá força, foi essa oração. A Sansão não pediu, Deus me leva e me leva todos nós juntos aqui, a decisão era dele naquele momento. O que ele pediu foi força para Deus. Mas aí eu vejo muito claramente esse Deus que não abandona. Esse Deus que não... O projeto de Deus não era aquele para a Sansão inicial, era outro. Mas ali toma caminhos da qual se desencadeiam, mas ele, naquela oração, há uma sinceridade no coração de Sansão. É um momento, na realidade, é o único momento da Bíblia que mostra Sansão fazendo uma oração. É interessante isso, né? Com sinceridade no coração. Todas as outras vezes ele tentou caminhar sozinho. Sucesso sem Deus é um grande perigo na vida. Um dos maiores perigos da vida é sucesso sem Deus. Porque Sansão teve alguns sucessos sem Deus, ou melhor dizendo, teve algum sucesso sem Deus, seria forte, a consciência dele em relação a interagir, e aquilo foi um problema. Mas Deus não abandonou, Deus não deixou, Deus estava ali. Quando eu olho um terceiro aspecto, eu vejo Ana. Ana é aquela que é registrada lá em Samuel, ele é a mãe do profeta Samuel. É aquela pessoa que tem que lidar com alguém que fica espivetando a vida. Havia uma mulher chamada Penina, que ela tinha como missão de vida tirar a paz de Ana.
Às vezes eu tenho a impressão que tem gente que tem uma missão na vida, tirar a paz dos outros. Há um slogan que diz, olha, gente feliz não perturba. Eu não sei se esse slogan tem fato, mas eu sei que tem gente que parece feliz, mas mesmo assim perturba os outros. Ou não é feliz, ou então... Porque não é isso que define se perturba ou não ninguém. É se eu entendo que a minha vida é interessante o suficiente para me cuidar dela. A partir do momento que eu entendo que a minha vida é o suficiente para que eu cuide dela, e olha lá que eu não dou conta de cuidá-la, preciso muito da ajuda de Deus. Se não for dessa forma, eu preciso então cuidar da vida dos outros, porque a minha vida é tão desinteressante, que me chama mais atenção um olhar em relação aos outros. Inclusive tem um funcionamento que ele é no cérebro, quando a pessoa faz fofoca, você vai ver que a pessoa, dificilmente uma pessoa vem para fazer uma fofoca ou ouvir, ela chega desanimada. Você já viu alguém chegar e falar, eu tenho uma... Geralmente a pessoa fica meia... Se você falar para uma pessoa, eu tenho um negócio para te contar, mas você não conta para ninguém, a pessoa já, os olhos já... O que é? O que é? Ana, ela tem uma pessoa na vida dela. Penina, ela rouba a paz de Ana. Penina, ela desafia Ana. Penina é aquele espinho na carne. É tão interessante essa questão, que às vezes pode ser comigo, mas quando eu sempre ouço uma pessoa em processos repetitivos, e a pessoa ela é jogada no chão por outra, né, por palavras, por falas, por conversa, aí eu pergunto, mas é a primeira vez? Não, não é. Mas tem alguma coisa diferente, não previsível? Não, não tem, já é previsível. Mas mesmo aquilo que é previsível, a pessoa ainda acaba sentindo o impacto. É como se eu soubesse que alguém vai me maltratar, mas eu chego no lugar, a pessoa me maltrata, eu fico mal mesmo assim, sendo que eu já sei que vai acontecer daquela maneira. Eu estou só usando aqui uma ilustração, ok? É mais ou menos assim, se a pessoa tratasse bem, fosse educada, carinhosa, e a pessoa fosse gentil e palavras mais suaves, esse sim seria o diferente. Esse seria o diferente. O ser grosso ou grossa, o tentar roubar a paz, o semear uma contenda, é já o normal. Mas é tão impressionante que nós temos uma dificuldade de colocar filtros que acaba nos atingindo, acaba atingindo aquilo. E nesse caso aqui, Ana é uma pessoa que ela está lidando com isso. Ela já tem algumas questões para lidar na sua vida. Aí se levanta a Penina. Eu acho que todo mundo já teve alguma Penina na vida. Ou tem. É difícil quem não tem aquele que você fala, meu Pai amado. Essa pessoa é realmente uma lixa na minha vida. Mas é tão forte que Ana tem um momento da vida dela de angústia que ela não consegue orar. De forma onde ela verbaliza as palavras de maneira clara. Ela não consegue fazer aquela oração mais cheia de frases ou tudo mais. No tempo ela só fica balbucinando. Ela só fica, tanto é que o sacerdote acha que ela está bêbada. Porque ela não consegue orar, foi exaurida as forças dela. O nível de angústia é tão grande que ela só está chorando e ela fica balbucinando palavras que são inaudíveis naquela hora para quem está um pouco mais distante e sem percepção. Por causa de uma situação que ela está passando interior e porque uma pessoa é levantada, eu não estou dizendo que isso acontece o tempo todo, mas de forma consciente ou inconsciente, nós sabemos geralmente os pontos fracos um do outro, das pessoas. Tem pessoas que sabem quando elas querem atingir você, quando querem. E nós vemos, eu penso que nós vemos num mundo assim hoje, onde se maximiza muito toda a questão, né? Tudo potencializa, tudo vira guerra, tudo vira discussão, tudo vira canseira. Mas ali, quando ela está falando, nem o sacerdote não tinha percebido, mas Deus está falando o seguinte: eu sou Deus que não abandona. Eu sou Deus que não abandona. Eu sou maior que qualquer pessoa que está tentando te prejudicar. Irmãos, eu não sou um cético nesse assunto, mas as questões que eu ouço,
Eu não sou contra o mundo corporativo, eu sou contra o capitalismo selvagem que destrói e que oprime o menor, onde os grandes se fortalecem demais e os empresários menores são sufocados, são os que mais geram serviços pulverizados no mundo, em todo o setor. Eu sou contra essa má distribuição da renda, eu sou contra essa forma de impostos avassaladores para sustentar situações totalmente equivocadas, essas questões. Mas Deus, ele é maior. Às vezes eu vejo as propagandas dos mundos corporativos, eu fico olhando e falo, ideia é só nas propagandas, né? Porque na realidade eu não consigo enxergar isso. Eu, com todo respeito, eu não consigo enxergar. Na realidade eu vejo essa forma de poder tirar, e eu vejo as opressões, eu atendo pessoas direto, onde estão em situações que um tentando puxar o tapete do outro, eu vejo sempre pessoas que estão esmagadas emocionalmente em questões, porque ficou muito, muito forte essa competitividade. Aí Deus se revela e diz, eu sou maior do que isso. Eu sou maior. Continua olhando para mim, eu sou maior. Porque eu sou o Deus que não abandona. Não importa, eu sou o Deus que não abandona. Quando eu caminho um pouco mais, eu vou agora andando mais rapidamente, até para poder liberar e servir a ceia, e eu fico olhando ali, aquela mulher, no capítulo 8 de João, que é pega no flagrante do adultério. É o único adultério que só tem uma pessoa, né? Porque não aparece o homem, só tem um. É o único adultério de flagrante que só tem a mulher, não tem o homem, porque aquela cultura, né, já machista que se estabelece, foi pego em flagrante. Cadê o homem? Não tem o homem, só tem a mulher. Mas é um tanto quanto contraditório. Aquela mulher que está ali, Jesus tem uma interlocução em silêncio com ela, e Jesus depois tem um diálogo com ela. Porque todas as vezes que você vai ver, na grande parte das vezes que Deus vai fazer algo na vida de alguém, não é por osmose, não é por lavagem cerebral, é uma conscientização, e a pessoa tem uma conexão com Deus por meio de Jesus, e aí pode começar a ver transformação. Caso contrário, não há transformação, queridos. Não tem possibilidade de transformações. Eu vi uma frase de Jung hoje, eu achei tão interessante, que é bem isso. Não há despertar da consciência sem dor. As pessoas farão de tudo, chegando aos limites do absurdo, para evitar enfrentar a sua própria alma. Ninguém se torna iluminado por imaginar figuras de luz, mas sim por tornar consciente a escuridão. Ninguém se torna melhor para achar que é melhor. Todo mundo se torna melhor para falar e perceber que tem áreas para ser mudada na vida. E aquela mulher está lá, e todo mundo vai apedrejar, e quer apedrejar, e Jesus em silêncio, os irmãos conhecem a história, e aí, daquela história, eles insistem com Jesus, porque tem alguns fatores inseridos nisso, e Jesus diz, quem não tem nenhum pecado, atire a primeira pedra, vai todo mundo embora, e fica Jesus ali em silêncio, aí aquela mulher não vai embora, porque uma conexão de quebrantamento é estabelecida na vida dela, porque senão ela tinha virado as costas e tinha sumido, mas não, ela permanece ali, atraída pela graça, pelo amor, ela permanece, porque é um quebrantamento na vida dela, e Jesus então faz essa pergunta, porque sempre as mudanças, elas são pautadas em interlocuções, diálogo, conscientização. Cadê teus acusadores? Quem está? Não tem ninguém? Não. Ela tem uma resposta, ela tem uma conversa, aí Jesus tem a palavra. Eu sou Deus que não abandona. Eu sou Deus que não vou te deixar no pior momento da tua vida. Vá e trilhe caminhos diferentes. Não insista nos mesmos erros esperando resultados diferentes. Vá e trilhe outros caminhos e comece a mudar questões na sua vida. E aí ele se revela, eu sou Deus que não abandona. Caminhando para o final, 2 últimos exemplos, eu vejo Jesus falando para as crianças, eu sou Deus que não abandona. Você vai ver na Bíblia que as crianças vêm e Jesus fala, deixa vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino de Deus. Porque eu sou Deus que não abandona. Você vai ver registrado lá em Lucas capítulo 10, aquele homem chega com um filho endemoniado e oprimido, e o filho nessa possessão e opressão é lançado no fogo, na água, uma tortura, uma angústia. Jesus pergunta, desde quando acontece isso? Desde criança. Ali ele já é um pouco maior. Jesus vem e liberta aquele menino. Eu sempre vejo essa forma, eu sou Deus que não abandona as crianças.
Lá no Velho Testamento, em Êxodo, quando está naquela questão do faraó, aquele endurecimento do coração, a penúltima proposta do faraó para Moisés é o seguinte: vocês vão, adorem, mas deixem as mulheres e as crianças. Claro que é uma estratégia para que eles voltassem. A última proposta a penúltima, melhor dizendo, as mulheres e as crianças ficam. Moisés, direcionado por Deus, depois diz: ninguém vai ficar para trás. Ninguém, porque a mentalidade é para que eles pudessem voltar, mas não há uma negociação, então as mulheres vão, as crianças ficam, não. Deus está dizendo: eu sou o Deus que não abandona. Até depois, aí tem a última proposta: vocês podem ir, mas deixem os bens, deixem os gados, e aí vem aquela expressão tão forte, que diz: nenhuma unha ficará para trás, nenhuma unha ficará. Por quê? Porque Deus é o Deus que não abandona. Deus é o Deus que não abandona as crianças. Fala, mas acontece tanto mal no mundo hoje, mas não é Deus que abandonou. Infelizmente, é a perversidade humana que vai tomando proporções, quando você vê crianças presas em barril, e agora vai virando que de repente encontra outra agora essa semana, e você vai vendo isso, mas já não é questão de Deus, é questão da perversidade humana que vai se estabelecendo em níveis extremamente sem precedentes, pelo menos na nossa ótica de compreensão. Mas eu creio que naquela hora, quando uma criança está nesse nível de sofrimento que é imensurável, quem está ali é Deus com elas. O último que eu queria falar: uma pessoa que seja boa, uma pessoa que ela se importe com os outros, uma pessoa que ela tenha ações sociais muito efetivas. Isso é ótimo para a vida da pessoa, porque enquanto eu faço bem, o maior beneficiado sou eu mesmo. Mas isso não se estabelece como salvação na minha vida. Eu preciso da salvação assim mesmo, porque senão eu posso achar que por mérito meu eu tenho eternidade. Então tem na Bíblia um homem chamado Cornélio, lá em Atos capítulo 10, que a Bíblia diz que ele é um homem do bem, que ele ajuda pessoas, que ele é alguém, que ele é um italiano na realidade, que ele não tem a consciência no sentido da conexão judaica, mas ele é uma pessoa que se importa. E aí começa então Deus a entrar em cena, e falei: eu me importo com ele. E é tão interessante a forma quando eu leio esse texto, capítulo 10 de Atos, porque Deus manda um anjo para falar para Cornélio, vai vir umas pessoas aí, você ouve eles. Aí Deus vai lá e manda um anjo falar com Pedro: Pedro, você vai lá e vai naquele homem. Aí Pedro reluta, porque ainda existem alguns preconceitos religiosos e também de nacionalidade que estão estabelecidos, e Deus vai quebrando esses paradigmas. Então o anjo vem e fala para Cornélio, o anjo vai e fala para Pedro, depois Pedro vai lá e fala para Cornélio. Então Pedro prega o evangelho para Cornélio, ele crê no evangelho, e Deus está dizendo para Cornélio: eu sou Deus que não abandona. Às vezes eu olho o texto e falo: mas Deus, não era mais fácil o anjo já pregar direto, fazer todo esse vai e vem aí, todo parecendo esses processos burocráticos que não chegam. Mas não é isso. Anjo não pode pregar o evangelho. Anjo não pode pregar o evangelho. Não tem nenhum anjo na Bíblia pregando o evangelho. Não tem nenhum anjo da Bíblia que fala sobre a morte e ressurreição de Jesus, anunciando assim, cara a cara. Os anjos, eles anunciaram o nascimento de Jesus e as boas novas. Sabe por quê? Porque eles não participaram da cruz. Jesus não morreu pelos anjos. Jesus morreu por mim e por você. Por isso essa incumbência de falar da esperança do evangelho é para mim e para você. Com essas limitações e fragilidades nossas, eu poder dizer para as pessoas: há um Deus que não abandona. Nós vamos participar da ceia com essa conotação. Não foi por acaso que o nome dado a Jesus foi Emanuel, o Deus conosco. Não foi por acaso que a mensagem expressa foi essa. E o seu nome será Emanuel. É Deus dizendo para mim e para você o tempo todo, toda hora, todo dia, em todo momento: eu sou o Deus que não te abandona. Eu sou o Deus que não abandona. As pessoas distanciarem é uma questão das pessoas, mas Ele está ali. Nesta noite, qual a resposta do meu coração a isso? Essa é a pergunta. Qual que é a resposta do meu coração a esse Deus que não me abandona? Qual que é a resposta do meu coração, vários relatos falando, a esse Deus que se importa?
é uma decisão da minha vida e um compromisso com Ele. É amar a Jesus acima de todas as coisas. Essa essência do Evangelho: amarás com toda a tua força, toda a tua alma, todo o entendimento. É esse amor e esse servir com alegria. Eu tenho uma dívida de gratidão com Jesus. Eu tenho uma dívida de gratidão com Ele. A única coisa que eu posso fazer é servir com alegria. Hoje, no fast food que virou evangelho, a pergunta é: o que eu vou receber? Mas a proposta do evangelho é: como eu posso servir? É essa a proposta. Tristemente, o evangelho, isso eu falo de mundo, tornou-se essa essência desse fast food. Qual que é o prato do dia? O que eu vou receber? Mas eu continuo crendo de todo o meu coração e sempre vou crer que a proposta do evangelho é: como eu posso servir? Como eu posso estender a mão? Como eu posso ir além das paredes? Como eu posso chegar em lugares a qual precisa que a mensagem seja anunciada, a mão seja estendida e o acolhimento seja estabelecido? Como eu posso, de alguma maneira, participar disso, mesmo com as minhas limitações, erros e fragilidades? Como eu posso realizar isso? E a pergunta é para a minha vida e para a sua vida. Eu queria que nós orássemos nesta noite. Os irmãos do louvor, por gentileza, pode vir à frente, por favor. Por isso, essa expressão, o Deus que não abandona, não é somente para aquele consolo momentâneo da vida, dizer assim: ó, Deus não te abandona não, viu? É muito mais profundo do que isso. É bem mais profundo do que isso. Eu queria que você conversasse com Deus. Nós vamos participar da ceia nesse momento. A ceia é esse memorial, né, onde nós lembramos o pão representando o corpo de Jesus ferido na cruz, em meu e teu favor. O corpo que foi ferido, esse pão representa. Ele sabe o que é esse senso, porque Ele morreu por mim e por você. E por isso, hoje, nesta noite, eu posso saber que Ele, a presença dEle faz a diferença. Esse suco de uva, ou cálice, né, ou vinho, ele representa o sangue vertido na cruz. O Deus que deu tudo que havia de melhor. Na cruz, na realidade, Deus está dizendo à humanidade: eu sou o Deus que não abandona. Até porque o texto bíblico diz que não havia nenhum justo, sequer nenhum que pudesse, ninguém que de alguma forma buscar a Deus. E Ele se revela dizendo: Jesus é aquele que segura na mão de Deus, e Ele estende a mão no último para segurar a mão do homem, para Ele dizer: eu sou o Deus que não abandona. Essa é a verdade do Evangelho. Eu quero convidar você a ficar em pé. Quem deve participar da ceia? Aquele que decidiu sua vida em relação a Jesus, confiando como único Senhor e Salvador, testemunhou publicamente da sua fé em Cristo Jesus. Que nesse momento, aquela reflexão da vida: Deus, eu quero me aproximar mais de Ti. Durante o cântico, você pode sair do seu lugar, tem aqui na frente, atrás, tem os kits da ceia, e você pode sair do seu lugar e você pegar o seu cálice e voltar para nós participarmos todos juntos.